Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe. Minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Ergamos nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz: Eis aquele cujo poder é eterno. Irmãos e irmãs em Cristo, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia desta manhã de terça-feira da primeira semana do tempo comum. Que bom estar aqui em sua companhia através do nosso canal do YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também pelo Facebook. Louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Para bem vivenciarmos esses minutos de oração e partilha da Palavra de Deus, convido a você a nos unirmos pela Santíssima Trindade como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos também a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida durante este momento, para podermos acolher a palavra de Deus, podermos ser sinceros em nossas orações e também para a nossa vida, para que o Espírito Santo preencha todo o nosso coração e com os seus dons nós consigamos administrar de maneira santa e do agrado de Deus a nossa caminhada aqui na terra. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje, terça-feira, dia 12 de janeiro, estamos vivendo o tempo comum após a Epifania do Senhor, após domingo termos celebrado o batismo de Cristo, Hoje continuamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28, onde vamos ver mais alguns milagres que Jesus realizou na sua peregrinação, no seu anúncio da palavra de Deus no meio dos homens. Ouçamos juntos o que nos diz o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Entraram em Cafarnaum no sábado. Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Entre eles na sinagoga estava um homem com o espírito impuro. Ele gritava: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu. Cala-te, saia dele. O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: Que é isto? Um ensinamento novo e com autoridade? Ele dá ordens até aos espíritos impuros, e eles lhes obedecem. E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho que nós vamos refletir hoje nos traz algumas dicas, alguns pontos que seria interessante a gente comentar. Um deles é que Jesus, ao ensinar nas sinagogas, ele ensinava com autoridade. O que é você ter autoridade
sobre aquilo que você está ministrando, sobre aquilo que você está falando. É você realmente conhecer, é você realmente viver aquilo que você está anunciando, aquilo que você está catequizando, né? João Batista é considerado o nosso primeiro catequista, porque ele veio anunciando e convidando as multidões à conversão para a chegada do Senhor. E Jesus veio dar prova e testemunho que aquilo que João pregou e falou realmente era verdade e realmente iria acontecer no meio da humanidade. E já os mestres da lei, que frequentavam os templos e as sinagogas naquela época, que também faziam a leitura das Sagradas Escrituras e também faziam o ensinamento ao povo, puxavam a reflexão, eles, ao contrário de Jesus, o conhecimento deles era técnico. Eles não tinham essa autoridade com que Jesus falava e fazia acontecer. Os mestres da lei, eles impunham pela sua autoridade a palavra de Deus e os mandamentos àqueles que os ouviam. E Jesus veio, através do testemunho, dar prova que os mandamentos e os ensinamentos que Deus sempre nos traz através dos profetas, através dos anjos, através dos anúncios e das alianças, realmente ele vivia isso, ele passava a vida dando testemunho para aqueles que o seguiam. E o segundo ponto também podemos ver o poder, também a autoridade de Jesus sobre tudo, inclusive sobre o que é mal, inclusive sobre o demônio. O pessoal que estava naquela sinagoga, naquele momento em que Jesus expulsou o demônio daquele homem que era considerado impuro, né? Os demônios, ao verem e perceberem a presença de Jesus, já se manifestam pedindo quase que uma misericórdia de Cristo ali para deixá-los em paz e não destruí-los, né? Então Jesus mostra a autoridade sobre tudo e sobre todos, inclusive do demônio, porque o demônio é tudo aquilo que se manifesta de maneira ruim na vida dos homens, porque o homem é a criação mais próxima do Criador. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus em tudo, né? Só Deus, Jesus Cristo, que veio comprovar essa imagem, essa semelhança, não se faz semelhante no pecado. Então Jesus obediente, Jesus misericordioso, Jesus onipotente, onipresente e onisciente, faz parte da Santíssima Trindade, que no início nós já invocamos, que é o resumo de todo o início da nossa existência. O mal que nos circula, que nos rodeia, ele tem o poder de nos escravizar. Aquele homem que estava na sinagoga, ele estava possuído por um espírito mau, ou seja, esse espírito mau comandava todas as suas ações, os seus pensamentos, enfim, ele se tornou escravo desse espírito mau. E nós, quando nos entregamos e nos deixamos levar pelas nossas fraquezas, quando caímos nos nossos pecados, nas nossas limitações e não imploramos a Deus a sua misericórdia, o seu perdão, não regressamos a Ele através da oração, através da comunhão eucarística, através do sacramento da confissão, nós também nos tornamos escravos deste espírito mau que comanda a nossa vida no pecado. Hoje, em muitos lugares, em muitas maneiras, o mal tem se manifestado na nossa sociedade moderna. Nós podemos ver a escravidão estampada nas novas e distorcidas ideologias sobre o ser humano, sobre a sua origem, sobre a sua situação, sobre a sua sexualidade, sobre a sua religião e sobre a sua origem, né? A gente vê muitas ideologias distorcidas que, quando a gente está afastado de Deus, às vezes a gente acaba entendendo, aceitando e trazendo para a nossa vida como certo. E isso nos torna escravo disso e nos afasta de Deus.
tem o nosso novo sistema de modernidade, de famílias, modernidade de certo e errado, de coisas que as pessoas têm o costume de dizer que são ultrapassadas, que a Bíblia já não seria um livro ideal para seguirmos numa caminhada santa e rumo à vida eterna. Então, vem nos trazer também a nossa escravidão, os nossos vícios, os nossos acompanhamentos nas redes sociais de coisas que não prestam, de coisas que vêm contra a formação da família, que vêm contra a criação de Deus, seja através de propagandas, seja através de filmes, seja através de pornografias, seja através de alusão às drogas, ao crime, né? Quantas crianças hoje, quantos jovens têm se perdido e têm perdido suas vidas por causa de estarem vazios de Deus e cheios dessas porcarias que estão sendo introduzidas nas nossas famílias, nos nossos lares, pela modernidade, pela atualidade que se diz autoritária e autossuficiente, não dependendo mais do nosso Criador, e que se tornam influenciadores e nos colocam como escravos de tudo isso. Jesus, segundo o Evangelho que nós lemos, tem o poder de conversar com o demônio. Jesus tem o poder de ver e reconhecer o demônio em qualquer parte, em qualquer lugar e em qualquer pessoa. Então precisamos estar atentos se o nosso comportamento condiz com aquilo que a nossa família espera, com aquilo que o nosso semelhante espera e com aquilo que Deus espera de nós. Se não estamos, temos que analisar, temos que voltar ao começo e buscar Deus novamente, através do sacramento da confissão, através da misericórdia que Ele nos dá, pelos perdão dos pecados, através da Eucaristia, que Ele se une conosco no pão e vinho, para sermos com eles um só corpo, sermos a igreja da qual Cristo é a nossa cabeça e nós somos os seus membros. Jesus manda e todos obedecem, inclusive o demônio. O homem possuído, ele foi até a sinagoga ao encontro de Jesus. E Jesus, conhecendo o coração de todos, cura aquele homem e lhe concede vida nova ao seu lado. Então Jesus, no seu ato de misericórdia, sabia que se tratava de uma pessoa boa, um coração bom, que se deixou levar em algum momento da vida pelo pecado, e o pecado o possuiu e o pecado o escravizou. Então Jesus conhece as pessoas que merecem a sua misericórdia, as pessoas as quais buscam o seu perdão, às vezes de uma maneira desesperada, de uma maneira inusitada, e o demônio vai se consolidando, vai se mostrando e Jesus vai curando. E a pergunta fica: e nós buscamos a cura em Jesus para os demônios que existem em nós e agem em nossa vida? Peçamos, a intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe da Misericórdia, para que ela, em sua pureza e livre de qualquer mancha que o pecado, ela venha nos proteger desses demônios, ela venha nos dar força para lutarmos contra esses demônios e venha nos dar a luz para que nós possamos ir ao encontro do seu Filho, que veio nos trazer a verdadeira misericórdia de Deus. O pecado, ele vem de encontro, são coisas do demônio que vêm afrontar aquilo que Deus criou. Desde o início da criação, quando Adão e Eva foram desobedientes a Deus, o pecado entrou no mundo e não saiu mais. Mas Jesus veio para nos libertar, Ele veio para nos tirar de tudo isso. E Maria
no seu papel de mãe, no seu papel de esposa de São José, na sua fidelidade a Deus e em tudo aquilo que Deus prometeu para ela, no cumprimento do plano de salvação que Ele tinha traçado para nós. Ela abraçou a sua fé e se entregou ao amor eterno a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo e também ao próximo, que somos nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Então que ela nos dê essa força para lidarmos com as nossas fraquezas, para colocarmos em suas mãos as nossas necessidades, as nossas limitações, e ela, com o seu poder de mãe, com a sua força intercessora, leve até Deus para que consigamos nos livrar e seguir o nosso caminho neste mundo de uma maneira digna, de uma maneira santa e de uma maneira cristã. Amém? Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, chegamos ao fim do nosso encontro com a Mãe da Misericórdia desta terça-feira, dessa manhã que Deus nos concede o dom da vida. Agradecemos a todos que nos acompanharam durante esses minutos de oração e partilha da Palavra de Deus. E pedimos que não esqueça de deixar a sua curtida, o seu like em nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook, para que esse projeto de evangelização se expanda cada vez mais. Que Deus abençoe a todos e que, por intercessão de Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, Ele derrama sobre nós, sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, nossas casas, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos objetivos, todas as suas bênçãos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.